Estamos de volta estudando os defeitos ou vícios do negócio. Vou começar aqui anunciando quais são os vícios de consentimento e sociais. Olha só. Onde é que eu tenho vício de consentimento? Quais são as hipóteses? Erro, dolo, coação moral, lesão e estado de perigo. Já os vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Essa primeira análise aí, né, na sua tela, você já percebe que a simulação está grafada em preto. E deve haver uma razão para tanto. Sim, existe. E você já viu comigo. A razão é que todos os vícios do negócio geram nulidade relativa, à exceção do tema simulação, que gera nulidade absoluta. Beleza? Então, todos os vícios do negócio, eu dizia, geram nulidade relativa, à exceção do tema simulação, que gera nulidade absoluta. Então, esse já é um primeiro belo motivo, tá? Para a simulação estar grafada em preto. Ok? Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A simulação está grafada em preto também porque há alguns autores que defendem a tese de que a simulação ela não mais deveria ser significada como um vício do negócio. Haja vista, senhores, a percepção de que ela gera uma nulidade absoluta e não relativa, tá? Há um dissenso doutrinário em relação ao tema, outros autores ainda enxergam a simulação como um vício social, mas um vício social diferenciado, que ao invés de gerar a nossa nulidade relativa, geraria nulidade absoluta. A tua prova ela não vai perquerir acerca dessa situação, tá? Se a simulação ainda é ou não um defeito do negócio, se a simulação ainda é ou não um vício social. Porque isso, repito, é divergência de doutrina, daria problema de recurso para a OAB. A tua prova ela tende a perguntar o que é a simulação e quais são as suas consequências. E é isso que nós vamos abordar aqui. Mas eu faço essa nota teórica, porque a depender da obra que você esteja lendo, é possível que você veja que o autor não colocou a simulação aqui nos vícios sociais, que ele colocou lá apenas como hipótese de nulidade absoluta. Aí fica um pouco a gosto do doutrinador. Dito isso, vou começar com os vícios de vontade, que são os vícios de consentimento, iniciando com o primeiro deles, que é o erro. O erro, também chamado de ignorância. O que é o erro? O que é a ignorância? O erro ou a ignorância é uma equivocada, uma falsa percepção da realidade, tá? Então, erro ou ignorância é uma equivocada, é uma falsa percepção da realidade. Detalhe, você erra sozinho. Ninguém lhe ajudou a errar. Você, sozinho, se equivocou. Teve uma falsa percepção da realidade. Você, sozinho, errou. Beleza. Este erro, diz o artigo 138 do Código Civil, ele apenas será capaz de gerar a anulação do negócio, acaso ele seja um erro substancial. Substancial. Erro substancial, também chamado de principal, essencial ou determinante. Então este erro ele apenas gerará a anulação do ato se ele for principal, essencial, determinante. Leia-se, se ele for um fato gerador do negócio jurídico. Você apenas celebrou o negócio porque você errou. Beleza. Além disso, este erro tem que ser um erro que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Então, por pessoa de diligência normal, eu dizia, em face lá das circunstâncias do negócio jurídico. Beleza? Acompanharam aí o raciocínio? Este é o erro hábil a anular o negócio. Veja
que eventualmente você pode ter um erro que não é principal. Eventualmente você pode ter um erro acidental, acessório, colocar mais uma nomenclatura dele aqui que pode ser cobrada em prova, secundário. O erro acidental, acessório, secundário, diz o artigo 142 do Código, ele não tem repercussão jurídica. Ele não tem repercussão jurídica, ele não terá capacidade de gerar nenhuma consequência jurídica. Vou começar lhe dando um exemplo, então, de um erro secundário e depois eu vou para um erro principal. Erro secundário. Imagine que eu faço com você um contrato, tá? E nesse contrato eu lhe qualifico como brasileiro, solteiro, portador do RG tal, CPF tal, residente domiciliado na rua tal. E descubro, tempos depois, que você não é solteiro, mas sim que você é casado. Ora, este é um erro acidental. Este é um erro acessório secundário. Afinal de contas, nas pegadas do artigo 142, ele se refere à indicação da pessoa ou da coisa, mas pelo contexto e circunstâncias, você poderia sim identificar a pessoa ou coisa cogitada. Veja, eu me equivoquei no que tange a sua indicação. Eu coloquei que você era solteiro, mas na verdade você é casado. Todavia, eu lhe qualifiquei tão bem RG, CPF, endereço, que isso acabará por não influir nessa situação aqui narrada. Beleza? Então, pelo contexto, pelas circunstâncias, é plenamente possível aqui você delimitar quem é a pessoa ou quem é a coisa cogitada. É um erro acidental, acessório, secundário, ele não tem, portanto, consequência jurídica alguma. Então, erro acessório, acidental, secundário, é aquele que se refere à indicação da pessoa ou da coisa, mas que pelo contexto você consegue identificar quem é. A exemplo de um erro na qualificação de uma das partes no contrato. Já o erro principal, essencial, substancial, determinante, é aquele que é o fato gerador do negócio e que, por isso, deverá anular o negócio jurídico. O sujeito compra, por exemplo, um quadro de Michelangelo acreditando ser de Da Vinci. Ele compra gato por lebre. Ele não queria um quadro de Michelangelo, ele queria um quadro de Da Vinci. Mas por este erro substancial dele, ele acabou comprando um quadro de Michelangelo. Veja que ninguém disse para ele, olha que quadro lindo de Da Vinci. Não, ele comprou. Ele acreditou internamente que era do Da Vinci, não perguntou a ninguém e fez a compra. Este erro, sim, substancial, causa determinante no negócio. Eu não teria comprado o quadro se soubesse de quem era a sua autoria. Este erro, sim, é que será hábil, será capaz de anular o negócio. Daí porque o legislador civilista se concentra no estudo do erro substancial. E lá no artigo 139 do Código Civil, nos traz as modalidades de erros substanciais. Primeira modalidade é o erro sobre o negócio. Erro em negócio ou sobre o negócio. Aqui você erra sobre o tipo de negócio jurídico pactuado. Você imagina, por exemplo, que está fazendo um contrato de locação, mas na verdade é um contrato de empréstimo. E para quem não lembra em casa, a diferença básica entre locação e empréstimo é que a locação se presume onerosa e o empréstimo se presume gratuito. Beleza. Segunda hipótese aqui é o erro sobre o objeto. Erro sobre o objeto. E aqui você está errando sobre a quantidade ou sobre a qualidade do objeto. Sobre a quantidade ou sobre a qualidade do objeto. Quantidade. Você compra, por exemplo, uma caixa imaginando que virão 70 medicamentos e, na verdade, só vem 20. Ninguém lhe prometeu 70. Você, como me disse outro dia um aluno no plantão de dúvidas, viajou na maionese. Imaginou que eram 70. Você errou sobre a quantidade. Mas você também pode errar sobre a qualidade. Foi o exemplo que eu dei há pouco. Você compra um quadro de Michelangelo achando que era de Da Vinci. Beleza. Erro
in persona. Terceira hipótese de erro essencial. In persona é um erro que diz respeito à identidade ou qualidades essenciais da pessoa. Você, por exemplo, imagina que está contratando a mim, Luciano Figueiredo, mas na verdade contrata o Roberto, o Robertinho, meu irmão. Você errou sobre a pessoa. Beleza. Erro em persona. E a quarta e última hipótese de erro substancial é o erro de direito, que é o erro in iuris. Erro de direito, que é um erro in iuris, que não é, deixo logo registrado, está inclusive no 139, não é recusa a aplicação da lei. Não. Não é recusa a aplicação da lei, mas sim equívoco quanto ao seu alcance. Equívoco interpretativo. Tem um exemplo aqui que é muito lembrado em livros e por conta disso ele costuma pintar em prova, tá? Imagina que o sujeito comprou um terreno, objetivando neste terreno lotear ou edificar. Então o sujeito comprou um terreno, objetivando lotear ou edificar o terreno. Beleza. Todos nós sabemos que em grandes centros urbanos, por conta do plano diretor, há áreas que não podem ser loteadas ou edificadas, tá? Ok. Mas o sujeito, ao comprar, ele não imaginava que aquela específica área está em uma zona impassível de ser loteada ou edificada. Ele cometeu um erro de direito, tá? Ele cometeu um erro de direito. Veja que ele não está recusando a aplicação da lei. Foi um equívoco sobre o alcance da norma, sobre a interpretação da norma. Ainda acerca do tema erro, algumas observações importantes. Primeira observação, artigo 140 do Código Civil. O falso motivo, se tiver expresso como razão determinante do negócio, então falso motivo, se estiver expresso como razão determinante do negócio, invalidará a todo o negócio jurídico. Toma cuidado, galera. Toma cuidado. Não basta o falso motivo. Não basta. Eu tenho que ter um falso motivo e ele tem que estar expresso como razão determinante do negócio jurídico. Imagine você que eu comprei uma farmácia e eu paguei muito caro pela farmácia. Eu paguei muito caro pela farmácia, não pelo imóvel, o imóvel era valioso, mas também não era tão valioso assim. Não pelo estoque de medicamentos, mas sim pela clientela da farmácia. Eu acreditava que aquela farmácia venderia ali 50 mil medicamentos por mês. E assim eu coloquei expressamente lá no meu contrato. Beleza. Tempos depois, eu descubro que aquela farmácia não vende nem 500 medicamentos mensais. Sem advento de crise, sem advento de concorrência, nada disso. O que houve? Um falso motivo, que se estiver expresso como causa determinante, vai invalidar a todo o negócio. Segunda observação importante acerca do erro, artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos será anulável nos mesmos casos em que o for a declaração direta. Imagine você que você vai se casar e na véspera do casamento você desiste de casar. Mas você não tem cara de ir lá, né, dizer para sua esposa, quer dizer, sua futura ex-esposa, enfim, que você não se casará. O que é que você faz? Você manda então um procurador. Professor, eu posso mandar um procurador me representar no meu casamento? Pode. O Código Civil permite. Eu não me lembro bem se é o artigo 1540 ou se é o artigo 1542, tá? Mas o Código Civil permite, não confere aí. Obviamente que ele permite através de uma procuração pública, com poderes especiais e validade de 90 dias. Então eu tenho que ter uma procuração pública com poderes especiais e validade de 90 dias. Se você quiser, amigo, você pode, em tese, faltar ao seu casamento, né? Vai que no dia você tem alguma coisa mais importante para fazer. Nunca se sabe, não é verdade? Então, você aí outorga
essa procuração. Você outorga essa procuração e fala para o teu amigo chegar lá e dizer que não, que você não quer casar. Teu amigo chega lá, meu irmão, tapete vermelho, sua mulher vestida de branco, ele olha e fala, rapaz, é melhor dizer que sim. E aí ele diz que sim, que aceita. Houve uma transmissão errônea da vontade por meio interposto. Neste caso, o ato será anulável, assim como seria na hipótese do erro. Terceira informação importante ao redor do erro é o erro de cálculo. O erro de cálculo que ele autorizará apenas e tão somente a retificação da vontade. Só a retificação da vontade, ok? É um erro meramente material. Lembra vocês que o erro, como defeito no negócio, gera nulidade relativa. E se o negócio é anulável, ele pode ser convalidado. Claro. Daí porque o artigo 144, 144 do Código Civil nos diz que se a parte aceitar cumprir o negócio nos moldes da vontade correta da contraparte, o negócio se mantém. Não precisa ser invalidado. Exemplo, imagine você que eu comprei lá o quadro de Michelangelo acreditando ser de Da Vinci, no outro dia retorno à loja e falo, bicho, comprei o quadro errado, eu queria o de Da Vinci. O sujeito fala, não tem problema não, tem esse aqui de Da Vinci, ele serve? Serve, ó, o valor desse aqui é menor ou maior, vamos ajustar aqui, acabou. E aí o negócio pode ser conservado. Vencido o erro, primeiro vício de consentimento, é hora de irmos ao dolo, segundo vício de consentimento. E o que é o dolo? O dolo é o induzimento ardiloso. Induzimento ardiloso, a prova se utiliza muito da expressão ardil, tá? Então, o dolo é o induzimento ardiloso, é a utilização de ardil para que a outra parte pratique um ato contra a sua própria vontade. Então, o induzimento ardiloso é a utilização de ardil, eu dizia, para que a outra parte pratique um ato contra a sua própria vontade. Este é o nosso dolo. Perceba o seguinte, este dolo, diferentemente do erro, ele exige o induzimento. E aqui é a grande característica diferenciadora da sua prova. O erro, o cidadão comete sozinho. Ele se equivoca sozinho. No dolo, não. No dolo, alguém, lhe induziu a praticar um ato contra a sua vontade. Perceba o seguinte, assim como o erro, o dolo, estou agora no artigo 145, ele apenas invalidará o negócio se for principal, a causa determinante, substancial. Então, assim como o erro, o dolo apenas invalidará o negócio se for principal, causa determinante, substancial. Até aí tudo bem, está igual ao erro. Cuidado agora. Você viu comigo que o erro acessório, ele não tem consequências para o direito. Beleza. Mas o dolo acessório tem. O dolo acessório, ele gerará pedido de perdas e danos, tá? Ele gera pedido de perdas e danos. Então aqui eu tenho uma importante diferença para o erro, ok? Então olha só, você pode carregar para a sua prova o seguinte. Tanto o erro quanto o dolo apenas ocasionarão a anulação do ato se forem principais. Beleza. Erro acessório não tem consequência para o direito. Dolo acessório autorizará o pedido de perdas e danos. Ok. Dito isto, avança o legislador no estudo das modalidades de dolo. Primeira modalidade é o dolo negativo, ou se você preferir, você pode denominá-lo de dolo por omissão. Dolo negativo ou dolo por omissão. Está lá no artigo 147 e remete ao silêncio intencional. Silêncio intencional de uma das partes para induzir a outra parte a praticar um ato contra a sua própria vontade. Então é o silêncio intencional de uma das partes para induzir a contraparte, eu dizia, a praticar um ato contra a sua própria vontade. Exemplo,
Imagine você que eu vou celebrar um contrato de seguro. Vou celebrar um contrato de seguro. E aí, ao celebrar o contrato de seguro, você recebe um questionário. Um questionário que costuma ser chamado de DPS. Declaração Prévia do Segurado. E nesse questionário, a seguradora faz perguntas com o objetivo de aferir o risco do sujeito. Por exemplo, se é um seguro de saúde, vai perguntar se você é portador de doença pré-existente. Em caso positivo, qual e há quanto tempo, tá? Ele quer ali aferir o risco. Imagine que você está fazendo lá um seguro de saúde, recebe isso, olha o questionário, vê essa pergunta e você pensa, nossa, eu sou cardiopata. Mas se eu colocar aqui que eu sou cardiopata há 10 anos, acho que a seguradora não vai querer contratar comigo. Se eu colocar aqui que eu não sou cardiopata, eu estarei mentindo. Já sei, vou ficar em silêncio. Não dá. É o dolo por omissão. É o dolo negativo. Você está intencionalmente silenciando para induzir a seguradora a praticar um ato contra a sua vontade. Não pode, vai ser enquadrado no dolo. Seguindo nas modalidades de dolo. Dolo decorrente da conduta de terceiro. Artigo 148 do Código Civil. Dolo decorrente da conduta de terceiro, artigo 148 do Código. O dolo, sim, poderá decorrer da conduta de um terceiro. Olha o exemplo. Imagine você que eu, Luciano, estou tentando vender o meu carro a Diego. E estou induzindo o Diego de todo jeito para ver se ele compra o meu carro. Estou dizendo, por exemplo, que meu carro nunca foi batido. Mentira. Meu carro já sofreu várias colisões. Estou dizendo, por exemplo, que meu carro só sai de meu trabalho para minha casa, da minha casa para o meu trabalho. Mentira. Eu vivo viajando de carro. Estou induzindo aqui de todo jeito, Diego, para que ele pratique um ato contra a sua própria vontade. Mas Diego lá, reticente. Eu peço então a João, que é terceiro, e um amigo em comum, para que ele faça o induzimento de Diego. Então eu peço a João para que ele faça o induzimento de Diego. Beleza. João então encontra Diego e fala, Diego, meu amigo, tá querendo comprar um carro? A melhor opção de mercado é o carro do Luciano. Nunca foi batido, só sai da casa para o trabalho, aquele papo todo, tudo mentira. E Diego, induzido por esse dolo decorrente da conduta de um terceiro, vai lá e faz a aquisição do veículo. Então você percebe aí nesse exemplo que o dolo, sim, pode decorrer da conduta de um terceiro. Beleza. A dúvida é, qual será a consequência jurídica? Quem regula é o artigo 148. O artigo 148 me diz que se a parte a quem aproveita da conduta do terceiro, no exemplo dado há pouco aí na sua tela, a parte a quem aproveita sou eu. Então, se a parte a quem aproveita da conduta do terceiro soubesse ou devesse saber do dolo, o ato é anulável. Beleza. Então, se a parte a quem aproveita da conduta do terceiro soubesse ou devesse saber do dolo, eu dizia, o ato é anulável. Ok. No exemplo dado há pouco, o ato seria anulável. Afinal de contas, eu, Luciano, sabia ou deveria saber da conduta decorrente do terceiro. Beleza. Foi eu que pedi a João. Segue 148. Caso contrário o quê? Se eu, Luciano, não soubesse ou não devesse saber da conduta do terceiro. Caso contrário, ainda que subsista o negócio, a parte prejudicada, leia-se Diego, terá pedido de perdas e danos em face do terceiro. Então, a parte prejudicada, leia-se Diego,
terá pedido de perdas e danos em face do terceiro. Beleza? Ok? Sigo nas modalidades de dolo. Avanço para o dolo do representante. Artigo 149 do Código. Afinal, o representado responderá pelo dolo praticado pelo representante. Para você compreender isso aqui, você tem que partir da premissa que o Código Civil diferencia o representante legal do representante convencional. Olha só, se o representante é legal, o que é um representante legal, professor? É aquele representante imposto por lei. Se o representante é legal, no dolo praticado por ele, representante legal, o representado apenas responderá na medida do seu proveito econômico. Então, se o representante é legal, no dolo praticado por ele, representante legal, o representado apenas responderá na medida do seu proveito econômico. Qual é o raciocínio do legislador? Se o representado não escolheu o representante, porque é legal, que pelo menos ele só responda se ele teve proveito econômico. Beleza. Agora, meu amigo, se a representação é convencional, voluntária, ou seja, eu escolhi o meu representante convencionalmente, voluntariamente, nesta situação, no dolo praticado pelo representante convencional, o representado responderá solidariamente. Afinal de contas, eu escolhi aquele meu representante. Beleza. Para fechar o dolo, trabalhamos aqui no artigo 150 com o dolo recíproco ou bilateral. Dolo recíproco ou bilateral, que se configura quando ambas as partes agirem com dolo. Está lá no 150. Infelizmente, muito usual no nosso país, né? Eu estou tentando passar a perna em você, você está tentando passar a perna em mim. Ambas as partes estão a agir com dolo. Qual será a consequência jurídica? Nenhuma, zero. Diz o artigo 150, nenhuma, zero. Está lá no 150. Não tem anulação, não tem perdas e danos, não tem nada disso. Afinal de contas, a ninguém é dado arguir a própria torpeza. Vencemos o dolo, que foi o segundo vício de consentimento, e avanço ao terceiro, que é a nossa coação moral. A coação moral é a coação psíquica, é o terror emocional, é a ameaça psicológica. Então a coação moral, eu dizia, uma coação psíquica, é o terror emocional, é a ameaça psicológica. Essa coação moral poderá gerar anulação do negócio. Por que eu digo poderá? Porque, para tanto, ela precisará ter presentes alguns requisitos. Requisitos cumulativos. O primeiro requisito para que essa coação moral gere anulação do negócio é que essa coação seja a causa do ato. Aqui, meu amigo, é igual ao erro, é igual ao dolo. Tem que ser substancial, razão de existir, a causa do ato. Beleza. O segundo requisito é que essa coação seja grave. O que é grave, professor? Ela tem que imputar ao coagido um verdadeiro temor de dano sério. Então ela será grave, ela vai imputar ao coagido um verdadeiro temor de dano sério. Veja, não é qualquer ameaça que lhe retirará das suas condições normais de temperatura e pressão. Tem que ser uma ameaça grave. Ok. Terceiro requisito, essa coação tem que ser injusta. O que é injusta? Ilícita, contrária ao direito, abusiva. Então ela tem que ser injusta, ilícita, contrária ao direito, abusiva. É justamente por isso, diz o artigo 153, que ameaça a exercício normal de direito e temor reverencial não são coação. Então, ameaça a exercício normal de direito, temor reverencial, eu dizia, não são coação. Não são coação porque não tem injustiça. Se eu comprei um eletrodoméstico, não paguei, e a loja me ligar dizendo que se eu não pagar vai me negativar no SPC e Serasa, não tem coação aqui.
ela tem direito de me negativar porque eu não paguei no prazo. Beleza? Próximo bloco, retorno ainda com as características cumulativas para que essa coação moral anule o negócio. É um segundinho, até daqui a pouco.